Olá pessoal, uma boa noite a todos e a todas. Vamos dar início a mais uma aula extra da nossa disciplina Direito Penal 2, nesta noite de 18 de novembro de 2019, segunda-feira, de onde estamos transmitindo a nossa, não ao vivo, né? Essa aula está sendo gravada, está sendo filmada. Depois iremos postar no CIGA e também no Facebook. Nós vamos conversar sobre o Instituto Jurídico da Reabilitação. A reabilitação encontra-se presente nos artigos 93 e 94 do Código Penal Brasileiro, havendo ainda referência à reabilitação no inciso 1º do artigo 64 do Código Penal. Outros dispositivos legais, como os artigos 743 e 744 do CPP e a Lei de Execuções Penais, em seu artigo 202, fazem menção a esse instituto jurídico tão importante que é a reabilitação. Embora alguns doutrinadores digam que hoje em dia ele se encontra desnecessário, inclusive, entendeu? Mas vocês vão entender por quê. O que é reabilitação, gente? Reabilitação é a restituição das qualidades anteriormente vigentes, anteriormente existentes, certo? E que, porventura, foram perdidas. Por exemplo, a reabilitação de um imóvel pertencente ao patrimônio histórico de uma determinada cidade e que foi objeto da depredação, da deterioração, melhor dizendo, do passar dos anos. E se promove uma reabilitação daquele imóvel, visando a restituir-lhe as características que outrora existiam naquela casa, naquele prédio, naquele imóvel, enfim. A reabilitação, portanto, é a restituição das qualidades, das características, dos atributos que, por algum motivo, restaram perdidos, restabelecendo-se o status quo ante, restabelecendo-se a situação anterior. Em sentido jurídico penal, a reabilitação possui a característica de fazer com que o indivíduo que sofreu uma condenação criminal, após o decurso de um determinado lapso temporal, venha a novamente desfrutar dos atributos que outrora possuía e que foram perdidos em razão da condenação criminal e do cumprimento da execução da pena, do cumprimento da sentença penal condenatória, para que o indivíduo possa retornar à posição jurídica que ocupava anteriormente. A reabilitação, ela trata-se de uma medida de política criminal que possui natureza jurídica eminentemente declaratória, devendo, inclusive, ser pleiteada junto ao juízo que prolatou a condenação criminal, e não, como muita gente pensa, diante do juízo das execuções penais. Qual é o foro competente para se pedir uma reabilitação, para se ingressar com o processo de reabilitação? Vem a ser, pessoal, o foro que prolatou a sentença penal condenatória, o foro de primeira instância que decidiu, condenando o agente pela prática de uma determinada infração penal a essa ou aquela pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direitos ou de natureza pecuniária, pena de multa, né? Antes da reforma de 1984, ou seja, na vigência, nós sabemos todos, vocês devem lembrar, que nós temos um código que ele é meio híbrido, porque a parte geral, ela é de 84, da reforma, a grande reforma penal de 1984, embora a parte especial tenha sido com todas as alterações que foram posteriormente editadas no nosso Estatuto Repressivo, mas permaneceu-se o texto original de 1940. Com as alterações aqui e acolá, nesse ou naquele dispositivo penal,
que foram sendo editadas ao longo dos anos. Mas a parte especial, a parte geral do código, que é o interesse, é o nosso objeto de estudo maior, em penal 1 e penal 2, ela sofreu uma reforma que praticamente descaracterizou o Código de 1940. Aqui nós temos, assim, verdadeiramente um novo código no tocante à parte geral. Na vigência do Código Penal, sem a reforma de 1984, o Código Penal de 1940, em sua redação original, esse instituto jurídico da reabilitação, ele era muito mais abrangente, porque ele se encontrava, inclusive, inserido entre as causas de extinção da punibilidade, certo? Hoje, a reabilitação, esse importante instituto jurídico penal, serve apenas, pessoal, para suspender alguns efeitos da condenação. Enquanto que, na redação original do Código de 1940, nós tínhamos a reabilitação como sendo uma causa extintiva da punibilidade, odiernamente, após a reforma de 1984, nós passamos a ter a reabilitação não mais como uma causa de extinção da punibilidade, mas sim como um instituto que determina que fiquem suspensos alguns efeitos da condenação criminal transitada em julgado, certo? A reabilitação, ela visa que a condenação criminal, ela passe a ser sigilosa para terceiros. Por exemplo, no caso de certidões, certo? O indivíduo, ele, inclusive pela vedação das penas de caráter perpétuo, o indivíduo não pode ficar com essa nódoa indelével na sua ficha corrida. Ele não pode ficar com essa mácula eterna como um condenado criminalmente para o resto de sua vida. E é justamente esse o objetivo. Embora a infração penal ela permaneça registrada, certo? Para efeitos de reincidência até os 5 anos, após não há mais reincidência, e para efeitos de antecedentes. Nós sabemos, vocês devem lembrar, que a título de reincidência, uma condenação criminal, ela só repercute após 5 anos do cumprimento da sentença ou da extinção da punibilidade, seja ela por qual motivo. Mas a reabilitação não. Nós vamos ver que a reabilitação ela é por prazo menor, certo? A reabilitação exige 2 anos do cumprimento da pena ou 2 anos da extinção da punibilidade. Para fins externos, extracorpóreos, para fins de obtenção de certidões, obtida a reabilitação, o agente ele pode comprovar a sua não reincidência, entre aspas, certo? Por exemplo, para arranjar um emprego. Mas a reincidência persiste até o lapso temporal de 5 anos, certo? Para efeitos interna corporis do judiciário. A reincidência, ela não pode ser ad eternum, como vocês sabem. Existe esse prazo, existe esse lapso temporal de 5 anos. Mas para fins de antecedentes criminais, que serão, evidentemente, como vocês todos sabem, objeto de apreciação quando da prolatação da sentença, mais precisamente quando do exercício do procedimento, que todos vocês devem lembrar, da dosimetria penal, dentro da primeira fase da dosimetria, onde se analisam as circunstâncias judiciais do artigo 59, entre elas estão os antecedentes do indivíduo, os antecedentes do agente, que deverão ser sopesados, inclusive após o transcurso preclusivo do lapso temporal de 5 anos ao qual se refere a reincidência, certo? Mas os antecedentes pode ser, inclusive,
o fato do agente ter vários processos criminais em seu desfavor. Isso pode ser, inclusive, analisado a título de reincidência. Desculpe, analisado a título de dosimetria, na primeira fase. Mas jamais como agravante, certo? Na primeira fase. Não é a questão dos antecedentes. A questão dos antecedentes, bons ou maus, ela não é analisada na primeira fase? Não é uma das circunstâncias judiciais do artigo 59? A reincidência que é analisada na segunda fase da dosimetria, a título de, vejam só vocês, a agravante genérica da reincidência, a qual se reporta o artigo 61 e o artigo 63 do Código, certo? A reincidência, os efeitos da reincidência só subsistem pelo lapso temporal de 5 anos. Mas os maus antecedentes, interna corporis, certo? Dentro dos arquivos do judiciário, ela persistirá ainda que o indivíduo seja reabilitado, e reabilitação e não reincidência são duas coisas completamente diferentes, nós vamos ver ao longo da aula de hoje, certo? Ainda que ele seja reabilitado, ainda que ele não seja mais reincidente, porque se passaram 5 anos do cumprimento efetivo da sanção penal condenatória, certo? Da sentença penal condenatória. Ainda que se passe o tempo necessário para que a reincidência opere os seus efeitos deletérios, os seus efeitos perniciosos, em desfavor do agente. Mesmo assim, ele vai ser interpretado para fins de dosimetria, pelo menos a fixação da pena base, como portador de maus antecedentes, certo? Mas vamos lá. Então, não. A conduta social do indivíduo. Veja bem, é a vida dele em sociedade. Uma pessoa afeita à prática do bem, por exemplo, um notório benemérito, como presidente de uma instituição filantrópica, uma instituição de caridade, uma pessoa que levou a vida a fazer o bem. Uma pessoa dessas tem uma boa conduta social, certo? Já uma pessoa afeita à prática delituosa, afeita ainda que não tenha sequer respondido o inquérito, porque olha, a diferença entre bons e maus antecedentes, há pessoas que nunca responderam o inquérito policial, certo? Mas que são pessoas notória e nitidamente portadora de um comportamento, de uma conduta social, pelo menos deselegante, chamemos assim. Aí você diz, mas professor Mário, isso é muito subjetivo. É muito subjetivo, porque conduta social é uma coisa de um relativismo tremendo, entendeu? A personalidade do agente. Quem é que vai aferir a personalidade de um agente? Um psiquiatra? Né? Como é que se vai comprovar? Né? É claro que, é por isso que geralmente nas sentenças, quando dá dosimetria, os juízes se furtam a analisar. Não há nos autos, porque de fato não há nenhum elemento que possa depor em contrário à pessoa do condenado, portanto deixo de apreciar, entendeu? Essa circunstância favorável ou desfavorável, certo? Porque são o conjunto, justamente as circunstâncias judiciais configuram justamente o conjunto daqueles 9 elementos, alguns deles dotados de profundo subjetivismo, como esse negócio de conduta social e personalidade, certo? Mas que podem vir a ser aferidos. O que é que eu sugiro no âmbito de um processo penal? Que os advogados que atuem na defesa, eles juntem provas de que o agente é uma pessoa que teve uma conduta pregressa e escorreita. Por exemplo, testemunhas referenciais que possam dizer que o agente trata-se de uma pessoa honesta, uma pessoa escorreita, uma pessoa dotada de rigidez moral. Documentos que comprovem que o indivíduo sempre estudou, sempre trabalhou,
que ele, por exemplo, recebeu um prêmio pela sua atuação social em determinada área, certo? Tudo isso deve ser levado em consideração. Embora, reitero, isso seja de um subjetivismo imenso, imenso. Né? Subjetivismo que o direito penal não comporta. Entendeu? Você não pode fazer juízos de mérito à luz, por exemplo, de critérios religiosos, filosóficos, morais, certo? O que importa, efetivamente, é se o indivíduo descumpriu ou não a norma penal incriminadora e quais as consequências desse ato, quais as circunstâncias em que se deu esse ato, qual a lesividade social dessa conduta, certo? E esses parâmetros que são muito mais fáceis de serem aferidos do que coisas como conduta social e personalidade do agente. Porque a questão dos antecedentes dá para se medir. Uma pessoa que responda a 10, 15 processos, embora não tenha nenhuma condenação criminal transitada e julgada, por óbvio, trata-se de uma pessoa portadora de maus antecedentes. Ainda que não seja reincidente, né? Ainda que não seja reincidente. Ações penais que a gente não vai usar antecedentes, não vai dar incidência, mas o magistrado pode usar a conduta social. Pode usar como conduta social, certo? E até como personalidade com a gente. Porque, por exemplo, se o sujeito cometeu um crime violento, certo? E ele tem cinco processos por crimes. Por isso que pelo princípio do livre convencimento motivado, é necessário que o magistrado justifique essa sua opção, sob pena de nulidade, inclusive, da decisão. Não pode, por exemplo, atribuir que é uma circunstância negativa o simples fato da pessoa ter respondido a um processo. Porque responder a um processo, qualquer pessoa pode responder. Inclusive com a possibilidade concreta de vir a ser absolvido. Em razão, claro, não só do princípio da presunção do estado de inocência, mas também do princípio do indulto pro réu. Eu digo sempre, não é a defesa que tem que provar a inocência de ninguém. Tem que provar a acusação. A acusação tem que provar a culpabilidade. A não culpabilidade, na dúvida, é a regra. Ou pelo menos deveria ser, né? Tirando as inversões à presunção do estado de inocência, né? Pessoal, a partir do momento que a reabilitação é deferida pelo judiciário, que o pleito de reabilitação venha a ser acolhido, a condenação criminal ela passa a ser sigilosa para outros indivíduos, para outras pessoas, mantendo-se, contudo, os efeitos, como eu disse agora há pouco, negativos da reincidência e dos maus antecedentes, certo? A doutrina, pelo menos parte da doutrina, notadamente o professor Guilherme Monte, mas Capês também fala isso, que a reabilitação, ela é uma medida, no mais das vezes, inócua. Por quê? Porque o artigo 202, lá da LEP, a Lei de Execuções Penais, já determina o segredo de justiça como consequência automática do cumprimento da pena, certo? Além do que, nós temos, lá no inciso 1º do artigo 64 do Código, certo? Dito explicitamente que transcorridos 5 anos, lapso da reincidência, né? Transcorridos 5 anos de cumprimento da pena, o condenado volta a gozar do status quo ante de réu primário, certo? Ele passa a novamente ostentar a primariedade, certo? Inclusive podendo se contar como o tempo da suspensão condicional da pena, certo? Para esse lapso temporal de 5 anos, certo? O subsídio é levado em consideração, certo? Para fins de, após esse lapso de 5 anos, certo? O agente novamente voltar a ser primário, certo? Acontece que a reabilitação, ela não apaga
apenas a reincidência, certo? Por quê? Porque para se apagar a reincidência, a gente já bebe da fonte do artigo 64, inciso 1º, que fala daquele lapso temporal de 5 anos. Beleza, né? Os 5 anos, detalhe, os 5 anos eles são cumpridos da data efetiva do cumprimento da sentença ou da extinção da punibilidade, seja para qualquer motivação que for, certo? O prazo para a reabilitação é menor, ele é de 2 anos, certo? A reabilitação ela pode ser pedida para fins de expedição de certidões, para aquela condenação criminal, ela permaneça sigilosa após 2 anos de cumprimento da sentença, certo? Ou de extinção da punibilidade. Por outra causa, né? Como por exemplo pela prescrição da pretensão executória. Por exemplo, nesse sentido, a reabilitação não é inócua. Por quê? Porque se não fosse a reabilitação, o indivíduo ia ter que esperar 5 anos, certo? Após o cumprimento da pena, para voltar a poder tirar uma certidão negativa. Todas as consequências malfazejas que isso possa vir a produzir, como por exemplo, não arranjar emprego. Como por exemplo, não poder prestar concursos públicos, ou prestando não poder ser conduzido ao cargo, certo? Em razão disso, a reabilitação é importante, porque o prazo para a reabilitação é menor do que o prazo para o fim dos efeitos da reincidência. Agora, a reabilitação, a exemplo de outros institutos que se configuram como sendo benefícios legais, direitos subjetivos inerentes ao acusado, ao condenado, certo? A reabilitação, ela pode, a exemplo que acontece com o SUSI, o que acontece com a liberdade condicional, certo? Ela pode vir a ser revogada. Quando é que a reabilitação pode ser revogada? Certo? Ela pode e deve ser revogada se o indivíduo reabilitado vier a praticar um novo crime e vier novamente a ser condenado com trânsito em julgado, porque aí estará caracterizada a reincidência. E um dos efeitos nocivos da reincidência, e um dos efeitos mesmo um dos efeitos penais da condenação, certo? Que a gente viu na aula de hoje, vem a ser a revogação da reabilitação. Eu falei, inclusive, na aula de hoje, que na aula de hoje e na aula de terça, né? Que hoje, no começo da aula, a gente fez uma revisão do que a gente tinha visto na aula de terça. Um dos efeitos penais da condenação criminal transitada em julgado é a revogação da reabilitação. O reabilitado, se vier a praticar um novo crime, se vier a ser condenado novamente, ele terá, em seu desfavor, revogada a reabilitação, certo? Por quê? Porque não faz mais sentido, ele tem uma nova condenação, aí ele vai ter que esperar, logicamente, transcorrer um novo lapso temporal para pleitear novamente à justiça a decretação da reabilitação, certo? Como? Glaze, se ele praticar um outro delito após o decurso do tempo de 5 anos, daquele lapso temporal da revogação, da reincidência, certo? O prazo será o mesmo, certo? De 2 anos. Mas se for dentro desse período entre 2 anos que ele conseguir a reabilitação, 2 anos e um pouco, né? Porque ele vai pedir, e os 5 anos da reincidência, certo? Ele vai ter que esperar os 5 anos para pedir uma nova reabilitação, certo? Quais são os efeitos dessa revogação? A condenação criminal passa a constar novamente nos registros do apenado. Aquela infração que estava sob sigilo, certo? Que não podia ser objeto de uma certidão positiva, passará a poder ser novamente, certo? Por exemplo, o sujeito, ele obteve a reabilitação pela prática de um determinado crime, certo?
após o cumprimento da pena. Vamos colocar aqui um condenado por 1 ano, apenas 1 ano para furto. Condenado a 1 ano, cumpriu a pena, certo? E ele obtém a reabilitação, 2 anos após o cumprimento da pena, certo? Aí vamos supor que dentro do prazo para reincidência, digamos, em até 3 anos, né, porque já temos passado 2, em até 3 anos após a reabilitação, ele pratica um novo ilícito penal e venha a ser novamente condenado, certo? Na própria sentença penal condenatória, o juiz que conhecer da matéria deverá decretar a revogação da reabilitação, fundamentando-se no quê? Na reincidência. A reincidência do agente, certo? Agora, se passaram os 3 anos, vamos contar aí, ele cumpriu a pena, passou 2 anos, aí passou mais de 3 anos, a reincidência evidentemente prescreveu, né? Com esse lapso temporal de 5 anos, a reabilitação não vai poder ser revogada, certo? Porque ele não é reincidente. Vocês entenderam? Só se for reincidente. A reincidência é causa de revogação da reabilitação, certo? Por quê? Porque se porventura ele for reabilitado dentro desse período de 5 anos, cumpriu, aliás, foi condenado criminalmente novamente, certo? Com trânsito em julgado. Aí ele perde o direito à revogação, a reabilitação, certo? Em razão do advento da reincidência. Não faz sentido, até porque ele vai ter uma nova condenação criminal. E aí não faz sentido a vigência do instituto da reabilitação, certo? Agora, se passar desses 3 anos, já prescreveu, né, a reincidência. Eu digo no caso dele ter conseguido com 2 anos a reabilitação, certo? Após o cumprimento da pena, e terem se passados mais de 3 anos, melhor dizendo, e de repente, se o juiz decretar na sentença penal condenatória a revogação do benefício da reabilitação, não faz sentido, porque já prescreveu, né? Já ultrapassou o limite, somando 2 com 3, né? Mais de 3, já ultrapassou o limite dos 5 anos que o artigo 64, no seu inciso 1º, se reporta, certo? Outro aspecto importante que a doutrina nos aponta, fala-se que o período de prova da suspensão condicional da pena e do livramento condicional, ele deve ser computado na contagem do prazo de 2 anos, desde que não tenha havido revogação do benefício, certo? Por quê? Porque o sursi é uma forma de suspender-se a execução da pena. E o livramento condicional é uma medida de política criminal pela qual se entende que o agente tem condições de conviver em sociedade normalmente. E aquele período, dito período de prova, se forem cumpridas as condições do livramento condicional, certo? Ou as condições impostas pelo juízo, quando da suspensão condicional da pena, certo? Ele deverá ser contabilizado para fins de obtenção da reabilitação. Por exemplo, o sujeito é condenado por um determinado ilícito, né? Ele vem a ser condenado a uma pena, digamos, de 4, 5 anos de reclusão, certo? Ele cumpre, vamos para ser matematicamente corretos, ele é condenado a uma pena de 6 anos, ele cumpre 2, não se tratando de réu reincidente, nem de crime hediondo, ele tem, evidentemente, o direito ao livramento condicional, certo? Tendo cumprido 1 ano e meio, aliás, tendo cumprido 2 anos, ele passará 4 anos no período de prova, certo? Esses 4 anos, certo, devem ser contabilizados para a reabilitação.
eles devem ser computados, eu digo, esses anos no período de prova, devem ser computados, se obviamente não houver nenhuma revogação do livramento condicional, certo? E como ele cumpriu mais de 2 anos desse período do livramento condicional, certo? Sem que houvesse revogação, ele terá, logicamente, direito de pedir a reabilitação, certo? Como eu disse a vocês no começo da aula, o pedido de reabilitação ele deve ser proposto perante o juízo da condenação, não o juízo das execuções penais. O juízo que conheceu do processo de natureza cognitiva, o processo que culminou com a condenação criminal que posteriormente transitou em julgado, certo? E se por acaso a reabilitação ela for julgada improcedente pelo juízo, cabe recurso? Cabe. Cabe porque, e qual é o recurso? Apelação. Por quê? Porque a decisão judicial que concede ou nega a reabilitação, ela possui natureza jurídica de sentença. E qual é o recurso cabível? É o recurso da apelação. Apelação criminal, conforme preceitua lá o artigo 593 do Código de Processo Penal em seu inciso 2º, certo? Tendo em vista esse tipo de decisão tem natureza jurídica de sentença. Ou seja, entrou com a reabilitação, o juiz negou, certo? Qual é a providência a ser tomada pelo advogado? Ingressar com o recurso de apelação criminal visando a reforma da decisão pelo tribunal com a consequente concessão da reabilitação, certo? A lei penal traz alguns outros direitos subjetivos inerentes ao condenado, né? Algumas outras vantagens, no sentido de que o artigo 64, inciso 1º, ele determina também que se conte o tempo do livramento condicional para fins de reabilitação, certo? Por exemplo, pegamos uma pena aqui de 15 anos, vamos supor, concurso material de tráfico, associação ao tráfico e porte ilegal de arma. Vamos supor que o sujeito tenha alguns agravantes, seja portador de maus antecedentes e coisa e tal, e pega uma sentença, digamos, de 15 anos, certo? Muito bem. O tempo de cumprimento da pena deverá, para fins de livramento condicional, se ele não for reincidente específico, ser de 2/3, como todos vocês devem lembrar, né? Por se tratar de crime equiparado a crime hediondo. 2/3 de 15, dá quanto? 10 anos, certo? Com 10 anos de cumprimento da pena, ele entrará em livramento condicional, certo? Desses últimos 5 anos, certo? Serão contados para fim de reabilitação. Ou seja, ele cumpre 10, obtém o livramento com 10 anos, e os 5 são contados para fins de reabilitação, certo? Ou seja, ao terminar o cumprimento da pena, o réu restará como tecnicamente primário. Por quê? Porque não será nem o caso de pedir reabilitação, porque ele ainda está cumprindo a pena. Lembrando que suspensão condicional da pena e livramento condicional são cumprimento de pena. No caso da suspensão, apenas a eficácia executiva da pena que foi suspensa. E no caso do livramento, entende-se que ele já cumpriu o requisito objetivo de ter passado uma parcela do tempo preso, né, cumprindo diferentes regimes prisionais, mas enfim, cumprindo a pena, certo? E, portanto, não é o caso dele pedir reabilitação. Mas para fins de reincidência, numa situação dessas, que eu disse, o cara pega 15 anos, né? Vamos supor um concurso material desses 3 crimes. O tráfico de drogas dá de 5 a 15 anos. A associação ao tráfico combina uma pena em abstrato, que vai de 1 a 4 anos. Aí tem o porte ilegal de arma, que se for de uso
permitido, dá de 1, chega de 1 a 3, certo? Ou seja, somando-se as penas, o indivíduo pega 15 anos, passa 10 anos cumprindo a pena, obtém um livramento condicional. Esses 5 anos eles são contabilizados, ou seja, ao término do cumprimento da pena, ele será tecnicamente primado, certo? Com o caso do sursi, a situação é semelhante também. A gente vai lá para o artigo 77, né, do Código. Imaginando uma pena assim de 2 anos que foi suspensa por 4. Findando-se os 4 anos de suspensão, o agente ele já pode gozar do status da primariedade do novo. Entendeu? Por quê? Porque não se contabiliza o período da suspensão. Não são necessários apenas 2 anos para a reabilitação, né? Ou seja, dentro do que reza o artigo 77, ele será novamente réu primário, certo? Fazendo aqui um breve resumo sobre as considerações relativas a esse instituto jurídico da reabilitação. A finalidade da reabilitação é restituir ao condenado o status quo ante, a situação jurídica anterior à condenação, objetivando, portanto, apagar as anotações negativas, as anotações malfazejas de sua folha de antecedentes, certo? Suspendendo-se, inclusive, os eventuais efeitos secundários da pena, a não ser alguns efeitos que naturalmente não se suspendem, certo? Como, por exemplo, a perda de pátrio poder, a perda da tutela, da curatela, certo? A gente vai lá para o artigo 92, a gente vê que em seus incisos 1º e 2º, os efeitos extrapenais, os efeitos secundários da condenação, eles não são extintos, eles não são revogados em razão da reabilitação, certo? Na verdade, o que a reabilitação visa é que haja que volte a acontecer a primariedade extra corporis, assim, que os registros da folha de antecedentes criminais do indivíduo, eles sejam transformados em sigilosos, certo? Embora, como eu disse, o artigo 202 da LEP já fala que o sigilo no tocante às condenações criminais é da própria natureza, da própria essência, consequência direta mesmo do cumprimento da pena, certo? A reabilitação, prestem muita atenção nisso, ela não abrange a restituição, cargo, poder, função, mandato eletivo, certo? Nem a pátrio poder, tutela e curatela, certo? Ou seja, como eu falei agora há pouco, as hipóteses do inciso 1º e do inciso 2º do artigo 92, certo? As hipóteses do inciso 1º e do inciso 2º do artigo 92, elas não são objeto da reabilitação. Não se pode, por exemplo, devolver o mandato de um prefeito que foi condenado por peculato porque ele foi reabilitado. Não se pode, por exemplo, devolver o poder familiar a um pai que abusou física, moral, sexualmente dos filhos, só porque ele cumpriu a condenação. Ele não vai voltar a ter o poder familiar, certo? Não se pode conceder novamente um cargo ou função pública a um agente que foi condenado a uma pena acima de 1 ano, como a gente viu na aula do final da tarde de hoje, um agente que cumpriu uma pena de até 1 ano por crime praticado em detrimento da administração pública, certo? Ou superior a 4 anos, seja qual a natureza do crime. Condenação criminal superior a 4 anos importa na perda do cargo, função ou mandato. Embora nós tenhamos tido recentemente o escabroso caso de um deputado federal que cumpria pena no semiaberto e dava expediente na Câmara, né? Escabroso caso, assim, alheio totalmente à consciência jurídica de quem enxerga o direito como um veículo de libertação, como um veículo de defesa da sociedade, sabe? Mas como era um parlamentar de direita, um parlamentar conservador, a imprensa, a grande imprensa monopolista, a grande imprensa venal que nós temos, partidarizada, parcial,
certo? Cínica, mentirosa, dissimuladora, manipuladora, praticamente não disse nada, né? Praticamente não disse nada. Felizmente nós temos, eu enxergo nisso, um dos grandes problemas dessa república, o fato de que a maioria esmagadora da imprensa falada e escrita do país está concentrada na mão de 7 ou 8 famílias, pertencentes a uma alta elite de burgueses, como as famílias Tivita, Marinho, Abravanel, né? Frias, os donos dos grandes conglomerados de imprensa, né? Pessoal, qual o prazo, qual é o lapso temporal para que se obtenha, para que se pleiteie, melhor dizendo, a reabilitação? Devem ser transcorridos 2 anos da data da extinção da pena, certo? Ou 2 anos do início do período de prova, no caso do sursi e do livramento condicional, certo? Desde que, obviamente, não tenha havido a revogação desses 2 institutos, em que há a contabilização, a ATU, do que reza o artigo 64, inciso 1º, e o artigo 77, para fins de reabilitação, certo? Há outros requisitos que a nossa lei penal nos traz. Um deles é que o sentenciado, ele tenha domicílio no país durante 2 anos, certo? Ele resida no país durante esse período de 2 anos, certo? Existe um requisito que é deveras subjetivo, que ele tenha demonstrado interesse em retornar ao convívio público, certo? A ter um bom comportamento público e privado. Isso aí é de uma subjetividade tremenda. É necessário que haja o ressarcimento à vítima, certo? Ou então que o agente prove a impossibilidade de fazer. Vocês sabem que é um efeito extrapenal da condenação o dever de indenizar a vítima. Salvo a possibilidade do agente não ter condições de fazê-lo, certo? Ele deverá satisfazer o prejuízo suportado pela vítima, certo? Ou então que ele apresente documentos que comprovem a sua impossibilidade de fazer, ou mesmo que a vítima renuncie a essa pretensão. Como se trata de um direito público, aliás, de um direito subjetivo de natureza privada, direito à restituição, se a vítima demonstrar o desinteresse em executá-lo, né? Não há essa necessidade para a concessão do benefício legal da reabilitação, certo? Se porventura o requerente desse benefício da reabilitação ele tiver negado esse pedido, certo? Ele pode ou pedir novamente, desde que haja provas, isso o artigo 93 é que fala, ou então ingressar com recurso de apelação, a teor do artigo 593, inciso 2º do CPP, certo? Por quê? Porque tem natureza jurídica de sentença e o recurso cabível é a apelação, certo? A questão da reincidência. Reabilitação não exclui a reincidência. A reincidência só é excluída pelo lapso temporal ao qual alude o artigo 64, inciso 1º, que é de 5 anos, certo? Diferentemente do lapso temporal de 2 anos ao qual fala a reabilitação, certo? Os efeitos da reincidência perduram por 5 anos após o cumprimento da pena ou a extinção da punibilidade, né? Ou seja, mesmo tendo sido concedida a reabilitação após 2 anos, o condenado continuará sendo reincidente até completar os 5 anos, certo? Ou seja, ele terá direito à certidão negativa, mas aquela anotação para fim de dosimetria continuará subsistindo com todos os efeitos negativos da reincidência. Para fins de pesquisa judiciária, a reincidência poderá voltar a ser verificada até os 5 anos. Certo, pessoal? Gente, então eu vou encerrar a nossa aula de hoje, essa nossa aula extra sobre o Instituto Jurídico da Reabilitação Penal, ou simplesmente reabilitação, que é mencionado pela nossa norma penal, nos artigos 93 e 94 do Código, certo? Incidindo ainda as regras do artigo 64, inciso 1º, e dos artigos do Código também, e os artigos 743 e 744 do Código de Processo Penal.
Uma boa noite a todos e a todas. Fiquem com Deus e até amanhã, quando nós estaremos mais juntos para mais uma aula do Penal 2, falando sobre as medidas de segurança. Boa noite, pessoal.